Hoje, Dia das Mães, dia em que a gente se lembra que todo mundo precisa de pessoas que acolham, que nos conheçam e mesmo assim nos amem, que possam nos amparar, nos animar nos momentos difíceis da vida. Mas hoje também é o domingo do Bom Pastor. Sempre no quarto domingo, após a Páscoa, a gente tem leituras que lembram Jesus como o nosso bom pastor. E o que tem a ver essas duas imagens, de mãe e de pastor? A imagem de quem cuida, de quem ampara, de quem às vezes precisa corrigir rumos também, e de quem investe na gente um desejo, um sonho, de que a gente realmente trilhe um bom caminho na nossa vida. Não é assim também que uma mãe age para com seus filhos? Algumas vezes, de fato, na Bíblia, Deus comparou o seu amor com um amor de mãe. Mas Deus se apresenta para nós como Pai e Ele usa de maneira bem frequente a imagem do bom pastor, que Jesus, sendo Deus encarnado entre nós, também repete, mostra e enfatiza no texto que nós lemos hoje. Ali em João 10, no versículo 27 a 30, tem palavras bem fortes de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Muitas coisas ditas aqui e coisas que servem de repreensão àqueles que ouviam Jesus, que viam o que ele fazia, mas ainda assim não criam. Mas, acima de tudo, serve de consolo para aqueles que estavam ao redor dele e estavam crendo que ele era de fato o Messias, que ele era de fato o Salvador. Primeiro, o bom pastor conhece as suas ovelhas, não é? Eu as conheço e elas ouvem a minha voz. E é interessante que lá no texto original, o verbo, os termos que são usados lá no Novo Testamento grego, eles mostram uma ação contínua de Deus. Eu conheço quer dizer eu continuo em relacionamento, eu continuo as conhecendo. E elas ouvem quer dizer elas continuam a me ouvir. E elas seguem, elas continuam a me seguir. É uma ação contínua de Deus, de nos conhecer, de nos dizer o que precisamos e de agir em nós para que a gente continue ouvindo e continue seguindo o que Ele nos traz. Muitas vezes a gente ouve falar, e com razão, que a ovelha foi escolhida como um exemplo de quem nós somos diante de Deus, porque ela é um ser completamente indefeso, não é? Completamente dependente e não sempre dotada de sabedoria, né? Se deixada por conta própria, muitas vezes vai cair de novo no mesmo buraco. Mas é verdade que nesse texto aqui, Jesus não coloca a gente como ovelha só numa posição passiva. É claro, do ponto de vista da nossa salvação, é Ele quem fez e faz tudo. Nós não temos nenhuma parcela a contribuir. Nós fomos resgatados por Suas mãos como bom pastor. Mas Ele quer que a gente continue ouvindo a Sua voz e seguindo. E por quê? Porque Ele escolheu usar a nós, ovelhas, para buscar outras para o seu rebanho, para buscar outras para onde há pastagem, água, abrigo, proteção, acima de tudo, perdão. O Salmo 23 nos lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que também pode ser traduzido como o Senhor é meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Essa é uma perspectiva interessante que o texto lá permite. Não é que eu não vou passar por dificuldades, porque logo em seguida ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. E é a presença de Cristo que faz com que a gente não sinta falta de nada, ainda que algumas coisas venham de fato a nos faltar. O apóstolo Paulo lembra no texto que nós lemos em Atos 20 e 28 que a igreja toda, nós como cristãos, foi comprada por Deus pelo sangue de Cristo e pelo sacrifício de Cristo. Nós temos um valor imenso para Ele. E o apóstolo lembra aqueles que iam ficar lá em Éfeso, que estavam se despedindo dele, que não iam vê-lo mais, que eles não precisavam temer, porque Jesus continuava com eles, mesmo que eles não estivessem vendo mais o apóstolo Paulo. Deus, o próprio pastor de todos nós, ia orientar a esses que agora eram recém-formados pastores, para que eles pudessem seguir servindo o seu povo.
Mas eles deveriam lembrar também que não eram pastores segundo os propósitos e as ambições deste mundo, mas que eles deviam servir, mais dar do que receber, e que eles deviam ser instrumentos do amor de Deus para aqueles que Ele havia chamado a eles para cuidar. Deus é um Deus que nos conhece, que estabelece um relacionamento particular conosco, mas que cuida através de nós de todo o seu povo. Você não é anônimo para Deus, mas você não é a única ovelha que Ele tem por objetivo salvar e cuidar. Você foi escolhido e escolhida para cuidar de outros, para ser instrumento de salvação na vida de outros. Portanto, não é, como costumam dizer, nem é a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, mas também não é a última Coca-Cola do deserto, né? Você é importante e especial para Deus, é claro, mas não é para um relacionamento só individual que Ele te chamou. Ele te chamou para ser ovelha querida e cuidada dentro de um rebanho que é muito maior. E qual é o sonho de Cristo? Que um dia seja um só rebanho com um só pastor. Assim como o Pai e eu somos um, a oração de Cristo foi que nós sejamos um também. Enquanto nos lembramos desse relacionamento de Deus conosco, que é pessoal, é de proximidade, como o pastor que cuida, acolhe no seu colo, a gente precisa lembrar que Ele está nos chamando para um relacionamento também de proximidade com esse irmão que está sentado do nosso lado, atrás de nós e na nossa frente. Fiquem tranquilos, eu não vou pedir para ninguém agora olhar nos olhos do irmão e falar nada não, né? Mas é para pensar, quem está aí ao seu lado, o quanto você tem cuidado, o quanto você tem amparado, o quanto você tem orado por essa pessoa, o quanto você a conhece, porque talvez nem a conheça, só saiba o nome e olhe lá. E que bom que às vezes temos pessoas que não conhecemos ainda, porque é sinal de que Deus está acrescentando pessoas ao seu rebanho através de nós. Mas nós precisamos nos desafiar a conhecer mais uns aos outros, né? A reconhecer a voz uns dos outros, a sermos nós voz para os outros, voz de Deus para os outros, inclusive, quando eles precisam ouvir palavras de carinho, quando eles precisam saber que alguém se preocupa com eles, quando eles precisam saber que alguém ora por eles. Poder para isso nós temos? Capacidade para isso nós temos? Não teríamos, mas hoje temos, porque o Espírito Santo habita em nosso coração. E Ele dirigirá os nossos passos para isso. Ele é aquele que garante que ninguém vai nos arrancar das mãos de Cristo. E assim Ele utilizará até nós mesmos para que ninguém arranque o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha do nosso convívio e da voz de Cristo. Porque lobos e salteadores têm aos montes por aí. O apóstolo Paulo já advertiu também no texto que nós lemos hoje em Atos dos Apóstolos. Há muitos supostos pastores que estão arrancando pessoas do bom rebanho e as tornando cada vez mais individualistas, centradas em si mesmas e depois desesperadas e vazias. Mas nós temos com Deus o privilégio de hoje tentar manter uns aos outros no bom caminho que o bom pastor Jesus trilhou para nós. Que a gente realmente perceba a novidade de vida, vida eterna em abundância, não só como algo esperado para o futuro, mas já aqui nós aproveitamos e usufruímos da eternidade, do amor de Deus, e que a gente possa dividir isso com outras pessoas, ainda que a gente passe por momentos de sombra e de dificuldade. E até mesmo nesses momentos de sombra e de dificuldade, Deus nos aproveita. Deus nos dá forças que a gente não imaginava. Deus aproveita e transforma oportunidades, aliás, transforma sofrimentos e dificuldades em oportunidades da gente aprender a amar uns aos outros e a cuidar uns dos outros também. E essa proteção é dupla, né? É Jesus unido a Deus o Pai, ou melhor, é tripla. É com o Espírito Santo que Ele nos enviou. Nós temos a certeza que Deus nos protege com um manto absolutamente seguro. Ele é o pastor de todos nós. E um dia, como diz o texto de Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não mais haverá choro, nem tristeza, nem morte e nem dor. Hoje em dia o mundo pode parecer incerto, mas a mão de Cristo continua firme, agindo através de nós para os outros e agindo através de outros para nós também. O bom pastor continua a cuidar de nós, dando-nos a sua palavra, os sacramentos, mas dando-nos presença de pessoas que Ele escolheu também para cuidar de nós e nos pastorear. Desde a mãe, lá no começo da vida, até outras pessoas que Ele, ao longo da nossa história, foi colocando no nosso caminho. Ele sempre está cuidando dos seus.
Nós não seguimos um mero profeta. Nós não seguimos alguém que só disse palavras bonitas, encontrou metáforas poéticas. A gente segue alguém que, como pastor, se sacrificou, como cordeiro se entregou, e que hoje está vivo e ressuscitado e continua a pastorear o seu povo. É preciso que a gente confie nessa vida que é em Cristo e confie na vida que Ele pode transformar em nós e através de nós na ação em outras pessoas também. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. E se o Senhor é o meu pastor, o meu próximo também não deverá sentir falta de nada. E se o Senhor é o meu pastor, eu tenho certeza de que nada pode me arrancar das suas mãos de amor. Que Ele nos conserve sempre nessa fé. Amém.